tuas orações e levá-las a Deus. Então abre o coração e começa a louvar. Cadê o Dunga? Vem, meu irmão, altar, trazer a palavra de Deus para nós. uma bênção nas mãos. Turma da direita, Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. não sei, Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheia de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Júlio, só as mulheres, tem anjos voando neste lugar. Agora, mulheres, Tem Anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. não sei, mulheres, Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus. por quê? Para encerrar, todo mundo junto e o Dunga entra. Cadê o Dunga? Vem, Dunga! Nosso irmão querido. voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei, Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheia de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. fazendo assim, balançando bem rápido. Obrigado, Senhor. Uhul! Viva a pastoral da sobriedade! E o Dunga chegou, galera. Vamos aplaudir Jesus na pessoa dele. Dunga, passo a palavra para você, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez, Padre Ignaldo. Que bom, gente, podemos nos sentar, que lindo, que festa, hein? Meu Deus, coisa linda. É a pastoral da sobriedade, mostrando para o Brasil, para o mundo, que a esperança, verdadeiramente, ela persiste, né? Ela insiste, ela continua. Aliás, em Hebreus capítulo 11, versículo número 1, está lá a definição de fé, né? A definição de fé é a seguinte, lá está escrito assim: a fé é o fundamento da esperança, é a capacidade de ver coisas que ainda não existem. Então, se algum dia alguém perguntar para você se você tem fé, você pode dizer com toda segurança: tenho sim, e não é pouca não. Porque fé não é um dom que Deus dá a poucas pessoas, ou algumas pessoas. Não, o ser humano nasce com ela. Então eu vou repetir, porque talvez você não tenha assim percebido o alcance dela. A fé é o fundamento, alicerce, base, são sinônimos. É como o alicerce de uma casa. Você passa em frente a uma casa bonita, nesses condomínios chiques, ou então você passa num bairro, ou então vê um prédio alto. O que você vê? Você vê a casa, você vê o que foi construído sobre o alicerce. O alicerce você não vê. Por maior que seja a casa, o prédio, a igreja, né? Você não vê o alicerce. O alicerce está embaixo da terra. Então, a fé é comparada a esse alicerce. Então, quando você olha um para o outro assim, você não consegue medir a fé de quem está do seu lado. Você não consegue nem ver a fé da pessoa que está do seu lado. O que nós conseguimos ver uns nos outros? A esperança. Porque é a esperança que nós manifestamos. Então lá está escrito: a fé é o fundamento da esperança. Então quando a gente senta no lugar ao lado de uma pessoa e diz assim: olha, eu espero que o meu filho saia da droga. Eu espero que meu marido pare de beber. Eu espero que meu filho volte para casa. Então você está revelando o quê? Suas esperanças. Então nós conhecemos as pessoas não pela fé, porque a fé está escondidinha ali, mas nós conhecemos as pessoas pelas esperanças. E nós vibramos quando aquelas esperanças deixam de existir. Ué, mas como assim, Dunga? Ué, quando aquilo que se espera já chegou, você não vai continuar esperando. Você está esperando o ônibus chegou.
Você vai continuar esperando? Não, você entra no ônibus e vai embora. Acabou a espera. O milagre, quando acontece, e nós vamos ter a oportunidade depois de cantar Realiza o Milagre em Mim. Quando o milagre acontece, acabou o tempo da espera. E você só pode ficar esperando, porque a sua espera está baseada na fé, que é o alicerce da sua vida. E a nossa fé, aquele alicerce, ele fica mais firme ainda quando ele vai encontrar uma rocha. Imagina você cavando para fazer a sua casa, cavou 2, 3, 4, 5 metros para fazer aquela sapata, aquela broca que você vai encher de concreto, de repente, lá com 5 metros você pega aquela cavadeira e pim, bateu numa rocha. Aí o alicerce está perfeito, porque além do alicerce, fé, ele encontrou a rocha. E quem é a rocha? Aí, ó, tá vendo? Então o ser humano, ele nasce com a fé, e ele tem um período da vida dele que a fé dele vai se encontrar com a rocha. Quando a fé bate na rocha, quando a fé se encontra com a rocha, pega todas as suas esperanças e pode colocar em cima que ela vai aguentar. E aí, depois da esperança, vem sabe o quê? Confiança. Confiar, fiar com, trabalhar junto. Então, rocha, fé, esperança, confiança. Você passa a trabalhar com Deus. Você passa a pedir ajuda para Deus. Você passa a querer ajudar Deus. Você passa a querer trabalhar junto com Ele. Confiar, fiar com, trabalhar junto. E depois de um tempo, a pessoa pergunta para você: você acredita em Deus? Você fala assim: claro. Acreditar significa dar crédito a quem nunca falhou com você. Deixa eu perguntar, algum de nós aqui pode dizer que um dia Deus falhou com você? Não. Então você crê, você acredita, você acredita, porque Deus nunca falhou com você. Então, recapitulando, olha só a construção da sua vida: rocha, Jesus Cristo, sobre ela, fé, que é o seu alicerce, sobre ela, esperança, sobre ela, confiança, e acima de tudo, agora eu posso dizer que eu creio. É isso que nós dizemos todo domingo na missa: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Quando você recita ou reza, ou proclama o creio na missa, você na verdade está recontando essa história, a história da tua fé que encontrou a rocha. Todo ser humano tem fé, até o ateu tem fé, ele só não canalizou a fé dele para Jesus Cristo, mas ele tem fé sim. Se o time dele está na 2ª divisão, ele tem fé que no ano que vem suba para a 1ª. Garanto para você que o ateu de vez em quando vai lá fazer um joguinho, vai fazer uma fezinha na loteria esportiva, né? Então ele tem fé, só que infelizmente ele desperdiça a fé em coisas. Tem gente que acredita em duende, gnomo, horóscopo, desperdiça a fé que tem. Pega esse poder que Deus nos deu, que é de ter fé, e em vez de fincar a fé até encontrar a rocha que é Jesus Cristo, começa a colocar a fé em qualquer coisinha. Qualquer coisinha. E qualquer coisa derruba aquela pessoa, porque a fé dela está infundada e não fundada na rocha. Então, meus irmãos, diga para quem está do lado: eu tenho fé. Você vai interpretar do jeito que eu estou interpretando. Você vai olhar para a pessoa bem nessa bolinha preta do olho dela e vai dizer assim: eu tenho fé. Pronto. É assim. A tua fé, meu irmão, a tua fé, minha irmã, está na rocha que é Jesus Cristo. Então, por favor, nunca se esqueça dessa explicação. E quando pintar uma dúvida, chuta a dúvida para longe de você e recupera. Saiba que a sua fé já encontrou ao longo da vida a rocha. Bom, meus irmãos, esta segunda pregação tem a ver com essa introdução, mas ela é a sequência da leitura que eu estava fazendo. Você se lembra que na primeira pregação, nós estamos falando de Lucas capítulo 10, a partir do versículo número 25, eu parei no versículo número 29, que dizia que um homem, um doutor da lei, querendo pôr Jesus à prova,
perguntou para ele como é que ele faria para ir para o céu. Jesus respondeu: olha, você já sabe como é que você lê na Escritura: amará teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus diz: então vai e faça o que está escrito. Aí ele, para se desculpar, se justificar, que é diferente de se explicar, o único que pode justificar alguma coisa por nós é Jesus Cristo. Nós, no máximo, podemos explicar o nosso erro, explicar a nossa covardia, explicar a nossa falha, explicar a nossa queda. Isso nós podemos. Justificar só Deus. Só Deus justifica. Tá bom? Só Deus entende a fundo cada um de nós e pode justificar, trazer uma justiça àquela nossa falha, medir verdadeiramente o tamanho do nosso erro e o porquê nós erramos, e com misericórdia. Então aquele homem, ele quis se justificar. Mas quem é meu próximo? Então ele quis se justificar. Aí Jesus, para responder e deixar a coisa bem clara, ele vai contar uma parábola, que é a campanha da fraternidade desse ano. A campanha da fraternidade nesse ano se baseia, ou seja, está baseada, está sobre esta passagem bíblica. Olha só que interessante, que bonito, e obrigado à Pastoral da Sobriedade, que me deu a oportunidade de pregar sobre essa passagem num momento tão importante. Daqui a pouco é o Carnaval, daqui a pouco começa a nossa Quaresma, a campanha da fraternidade, então eu aproveito para deixar aqui também essa pregação na lembrança de vocês. Jesus vai contar uma história, e uma história maravilhosa. Eu vou ler para vocês, quem tem a Bíblia, acompanha comigo, por favor. Lucas capítulo 10, a partir do versículo número 30. Diz assim: Jesus então contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou adiante também. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-o aos hospedeiros, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu estou usando a Bíblia da Ave Maria para estudo, que eu recomendo a todos vocês que tenham essa Bíblia, a editora Ave Maria, ela nos deu um presente ao colocar essa Bíblia na nossa mão. Então eu faço uso dela diariamente nos meus estudos. Então vale a pena eu ler para vocês o rodapé. O rodapé é o comentário dos teólogos que trabalharam nessa versão da Bíblia. São padres, são teólogos que estudam, são doutores em Bíblia, e esses comentários são maravilhosos. Olha só o comentário de rodapé da Bíblia Ave Maria para estudo sobre esse pedacinho. O bom samaritano. Quem é meu próximo? Esse é um comentário, tá? Não é o trecho bíblico, é o comentário sobre o texto bíblico. Abre o teu ouvido, arregala o teu olho e abre o seu coração também. Olha só que bacana. Quem é meu próximo? Para o judaísmo tradicional, o próximo era o irmão do povo, o outro de origem israelita. Os outros que não eram israelitas não eram próximos, mas mesmo dentro do sistema socio-religioso do judaísmo,
esse próximo devia reunir condições especiais para poder se aproximar do outro israelita. Não devia estar legalmente impuro, para que não tornasse impuro ninguém. O samaritano que se aproxima do ferido é o protótipo da pessoa odiada, rechaçada, que acaba sendo incômodo, porque sua simples presença colocava em risco a pureza legal. Serve para Jesus de modelo, hein? Do que significa ser próximo. O samaritano agiu contra a lei e poderia ser motivo de acusação do piedoso doutor da lei. Mas sua ação supera em muito a própria lei, porque atuou com amor, com compaixão, com generosidade, com desinteresse e, sobretudo, com misericórdia. Está aqui a síntese da nossa campanha da fraternidade. Misericórdia, compaixão, desinteresse. Meus irmãos, eu já fui 41 vezes para a Terra Santa. Por 41 vezes, eu pisei no país chamado Israel. Ora para peregrinar, ora para trabalhar, ora para estudar. Quando a gente sai da Galileia, que era o caminho que Jesus fazia, pelo menos uma vez por ano, mas em média 3 vezes por ano, ele faria isso nas principais festas judaicas, entre elas as mais conhecidas, né? Pentecostes, Tabernáculos, Páscoa, Yom Kippur, que é o dia do perdão, e por aí afora. São várias as festas. Mas Jesus saía da Galileia, ia fazer um caminho de 147 quilômetros, de Nazaré até Jerusalém, a pé, indo e depois voltando. Ele saía da região da Galileia, uma região montanhosa, cheia de água, verde, plantações, uma região linda, maravilhosa, fantástica. E de repente ele começava a entrar na região do deserto. E entrando na região do deserto, montanhas, cheia de pedrinhas pequenas, um ambiente totalmente inóspito. No deserto, o que se encontra no deserto? Embaixo daquela terra, serpentes pequenininhas assim, que andam por debaixo da terra, picou, morreu. Ladrões, ventania, frio à noite, calor durante o dia, animais selvagens, era muito perigoso. Até chegar num lugar chamado Jericó, que é um oásis, onde está próximo do Mar Morto. O Mar Morto está a 400 metros abaixo da linha do mar, do nível do mar. É o lugar mais baixo do mundo. E depois de Jericó, começa então uma subida. Subida, na língua de Jesus, se pronuncia male. Male, subida. Descida, mishur. E adumim é sangue. Quando eu percebi pela primeira vez que quando eu pego um ônibus ali em Jericó, para subir para Jerusalém, são 800 metros de altitude. Jerusalém está aqui, Jericó está aqui. São 800 metros de subida. Então, é um male, uma subida. Mas como Jesus estava dizendo aqui, que aquele homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, então nós vamos chamar essa descida, tem nome, chama-se, na língua de Jesus, Meshur. Repita comigo, Meshur. Já estão falando hebraico, que chique, né? E sangue, adumim. Meshur, adumim. Descida de sangue, caminho de sangue, desde a época de Jesus até os dias de hoje, porque quando você chega, quase chegando lá em Jerusalém, tem uma placa, que quando você cruza aquela placa, está escrito na placa, Meshur Adumim, caminho de sangue. Esse caminho, meus irmãos, até os dias de hoje é perigoso. Geralmente ninguém faz esse caminho, descendo principalmente, sozinho, de madrugada. As pessoas fazem esse caminho de dia, de ônibus, de carro, a pé, jamais. Continua até os dias de hoje sendo um caminho perigoso. E Jesus
quer contar uma história, para que aquele homem, que aquele doutor e as pessoas que estavam do lado pudessem entender melhor. Jesus então começa dizendo: havia um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Aí o pessoal já regalou o olho: nossa, mas esse caminho é muito perigoso. O caminho é perigoso. Nossos filhos muitas vezes entram em caminhos perigosos. Jesus estava falando de todas aquelas pessoas que são assaltadas pela vida, as pessoas que são maltratadas pela vida, que apanham da vida, apanham do traficante, apanham daquele político que facilita a vida do traficante, apanha do comércio das drogas, apanha dessa máquina que é esse comércio de drogas. Ele apanha. Tudo isso bate muito os nossos filhos. Então Jesus começa a dizer: havia um homem que fez esse caminho. Não podia fazer esse caminho. Esse caminho era proibido. Não faz esse caminho sozinho. As pessoas só iam para Jerusalém ou só voltavam para Nazaré, esses 147 quilômetros, em caravana. Em caravana. Na caravana tinha os batedores que iam à frente, os batedores que iam atrás. Eles andavam em grupo, justamente para não correr o risco de encontrar com um leão, com um urso, com um animal selvagem, com serpentes. Ficavam agrupados na hora da tempestade de areia, acampavam. Era uma caminhada de pelo menos, de 7 a 10 dias. Então ninguém fazia esse caminho sozinho. Mas às vezes os nossos filhos querem se separar de nós. E querem fazer um caminho de sangue. Um caminho difícil. Às vezes não são nossos filhos, são nossos amigos. Às vezes são nossos cônjuges. Eles optam por fazer um caminho, um mishur adumim, um caminho perigoso, um caminho doloroso, um caminho de sangue. Jesus quis, contando essa parábola, falando: não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho, é perigoso, você vai se machucar. E aquele homem, justamente fazendo o caminho de Jerusalém até Jericó, ele é pego pelos assaltantes. E os assaltantes, além de assaltar, eles batem. Eles não estão felizes somente em roubar o dinheiro. Não é apenas um furto, é um roubo, com mão armada. Eles roubam, batem, a ponto de deixar aquela pessoa meio morta. O que é meio morta? Você olha, você fala: não tem mais chance, morreu. Não está morta ainda, mas você olha, morreu. Passa por aquele homem um sacerdote. Não vamos confundir o sacerdote que Jesus usou de exemplo com padres hoje em dia, não. Naquela época, existiam 4 famílias que tinham direito a que da família delas saíssem sacerdotes para serem, inclusive, quem sabe um dia, sumos sacerdotes no templo. Então, ele não estava falando do padre, não, viu? Porque muitas pessoas, às vezes, falam assim: o padre. Não, esquece essa comparação. A comparação que Jesus está fazendo é de 4 famílias muito importantes da época, a qual geravam sacerdotes para o templo. Mas eram também aristocratas, eram pessoas assim muito poderosas, ricas. Então passou aquela pessoa, aquele sacerdote, olhou para aquele homem, falou: não é problema meu. Isso não é problema meu. E foi embora. Passou um levita. Os levitas eram homens consagrados. Era uma tribo consagrada a Deus também. Passou um levita, olhou: não. Isso não é problema meu também não. Aí Jesus precisa arrumar alguém para dar um bom exemplo. Ele vai justamente, sabe em quem? No samaritano. Os samaritanos não conversavam com os judeus. Eram inimigos. Por quê? Porque quando o povo judeu foi levado para a Babilônia e ficaram lá escravos 70 anos, ficou ali na região os samaritanos. E os samaritanos se misturaram com a cultura helenista, ou seja, os gregos que adoravam deuses, e eles ficaram ali. Quando os judeus voltaram, encontraram os samaritanos ainda adoradores de Baal, de Astarte, de Astarote, que eram deuses pagãos. Então, o judeu não conversava com o samaritano, de jeito nenhum. Passavam um perto do outro, fazia, cuspia no chão.
E Jesus justamente usa de um samaritano para dar o bom exemplo. Tanto é que a passagem bíblica é conhecida como o bom samaritano. Jesus, para explicar para aquele doutor da lei, judeu, talvez um escriba ou um fariseu, Jesus, para dar um exemplo para ele escolhe justamente o povo inimigo dele, que eles detestavam. Alguém que era improvável que ia parar para socorrer alguém. Ele falou, estava passando um samaritano, que olhou para aquele homem, se compadeceu, desceu da sua montaria, pegou vinho, lavou as feridas, porque o vinho também servia para isso, pegou o azeite, jogou sobre a ferida para suavizar aquela dor, pegou aquele homem, colocou na sua montaria, acabou de descer, chegou em Jericó, colocou ele numa pousada, deu o dinheiro para aquele homem, para custear o que aquele homem ia fazer para tratar daquele homem, deu dinheiro mesmo, sabe? Está aqui, esse dinheiro para você cuidar dele, vou viajar, na volta, vou passar por aqui de novo, se o senhor tiver gasto mais do que esse dinheiro que eu te dei, eu vou reembolsá-lo. Então, Jesus deu um exemplo super, hiper, mega, power, concreto, de como nós devemos ajudar as pessoas. Nós temos hoje muitos centros de tratamento terapêuticos, popularmente conhecido como casa de recuperação, das quais eu conheço muitas, conheço bem mais de 50 casas de ter ido e feito trabalhos. Quando eu digo bem mais de 50, não vou dizer 100, porque pode ser exagero da minha parte, mas é quase 100, mas mais de 50 com certeza, de pessoas que chegam lá sem nada, a vida as espancou, a vida as roubou, não a vida que Deus deu, essa vida que infelizmente nós muitas vezes nos misturamos, preferimos fazer o caminho de sangue, mas ali elas são tratadas, de tal forma com misericórdia, de tal forma com compaixão, mas nós também temos os grupos, que vocês representam, de autoajuda, os grupos de mães, de pais, essa pastoral maravilhosa que são vocês, amor exigente, você vai juntando todas essas pessoas, são os bons samaritanos, são as pessoas que passaram por um drogado, passaram por um bêbado, passaram por uma pessoa viciada, espancada pela vida, e tiveram a coragem de descer da montaria, mas antes de descer da montaria, se encheram de misericórdia, se encheram de compaixão, e quando a pessoa se enche de compaixão, ela não consegue passar adiante. Se você olhar para alguém que sofre, seja um câncer, uma AIDS, uma esclerose múltipla, um Alzheimer, uma drogadição, se você passa por essa pessoa e tem a graça, é uma dádiva de Deus, de sentir compaixão por ela, você não consegue passar adiante. Mesmo que você seja estranha a essa pessoa, mesmo que você nunca tenha visto essa pessoa, mesmo que você não seja parente dessa pessoa, mesmo que você não tenha afinidade nenhuma com essa pessoa, porque aquele samaritano não tinha afinidade nenhuma com aquele judeu que estava descendo, povo até inclusive inimigo um do outro. Mas aquele homem se permitiu se encher de compaixão. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, nessa campanha da fraternidade, vamos pedir a Deus essa graça, que nós possamos ser repletos de compaixão pelas pessoas que sofrem por causa da drogadição. Porque se o Senhor colocar no nosso coração compaixão, misericórdia, amor, nós simplesmente não conseguiremos passar como quem está passando por um balde de lixo, como quem está passando por um cachorro morto. Não, nós estaremos passando por um filho de Deus. E se aquele filho de Deus foi batizado, dentro dele está a terceira pessoa da Santíssima Trindade, deitada ali junto com ele. Se aquela prostituta deitada na cama, dentro de um prostíbulo, foi batizada, o Espírito Santo dentro dela, a terceira pessoa da Santíssima Trindade.
Se aquele cara está dentro do presídio de segurança máxima, dentro de uma cadeia pública, se aquele irmão foi batizado, além de ser filho de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade está dentro dele, está dentro dela. E nós, que passamos perto dessa pessoa e nos enchemos de compaixão, nós somos incapazes de passar por ela sem parar. O que eu posso fazer para ajudar? Essa é a campanha da fraternidade desse ano. Nós não poderemos passar por alguém sem nos sentir compassivos, sem nos apaixonarmos por aquela pessoa e sem tentar, pelo menos tentar aliviar o sofrimento daquela pessoa. Aí a minha pergunta para você é o seguinte: responda sim ou não, só isso, tá bom? Você já participou de um milagre na vida de alguém? Se você disse sim, eu digo a você parabéns, porque essa é a atitude, essa é a atividade principal do cristão. Eu quero participar do seu milagre. Vou te dar um exemplo, dentro desse contexto aqui, e dentro da pastoral de vocês, aliás, da nossa pastoral, me incluo nela. Uma semana antes de Jesus morrer na cruz, ser crucificado, morto, sepultado e ressuscitar, uma semana antes, ele deu uma prova do que ia acontecer com ele mesmo, só que para outra pessoa. Era Lázaro. Lázaro tinha morrido. Lázaro morreu de lepra. Lázaro era amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria. Quando Lázaro estava nas últimas, você sabe que a pele é o maior órgão do corpo humano. É um órgão externo e é o maior órgão do corpo humano. Aquelas feridas que ficavam borbulhando com secreções, chega uma hora que aquela infecção cai na corrente sanguínea. E a corrente sanguínea vai levando aquela infecção para os órgãos internos. E vai falindo aquele corpo. Vai falindo, ele vai morrendo, ele vai morrendo, ele vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, e vai morrer. Então, quando Marta e Maria percebeu que Lázaro ia morrer, que a infecção tinha tomado conta do corpo dele todinho, elas pegaram um mensageiro e disse para eles: corre, vai falar para Jesus, e a hora que você encontrar com ele, fala: aquele que tu amas está enfermo. Aquele homem correu, gente, aquele homem correu, andou, foi, procurou, até que encontrou Jesus. Chegou até Jesus ofegante. Jesus, vim aqui em nome, enviado por Marta e Maria, e o recado é esse: aquele que tu amas está enfermo, vem logo. Veja bem, o milagre ainda não aconteceu, mas já tinham 3 pessoas envolvidas nesse milagre: Marta, Maria e o mensageiro. Quando Jesus escuta aquele recado, Jesus manifesta a vontade de ir até Jerusalém, porque Betânia, Bet significa casa, Ania, apoio. Olha só, casa de apoio. Tem alguma coisa a ver com vocês, né? Casa de apoio. Então, ele manifestou a vontade de ir de novo para Jerusalém, porque Betânia está coladinha ao Monte das Oliveiras. Entre o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá, onde está o templo, tem um vale chamado Vale do Cedron, mas é questão de 3, 4 quilômetros de distância apenas, de Betânia até Jerusalém. Ele falou: vamos para Jerusalém. Os apóstolos, os discípulos na época, disseram assim: não vamos não, porque eles querem matar o Senhor lá, não vamos voltar para lá não. Aí aparece a figura de uma pessoa maravilhosa, chamada Tomé. A gente sempre lembra de Tomé de uma forma pejorativa, né? Quando a pessoa está com dificuldade de crer, fala: ei, Tomé, tem que ver para crer, não é? Porque tem aquele episódio que ele diz: se eu não tocar nas suas feridas, eu não vou acreditar. Mas eu prefiro lembrar do Tomé de uma forma diferente. Sabe o que Tomé fala? Tomé fala assim: vamos junto com ele. Se ele morrer, a gente morre junto. Olha a coragem de Tomé. Aí Tomé e mais os outros 11 se unem e vão com Jesus. Então nós tínhamos o mensageiro, 1. Marta e Maria, 2. Mais 12 apóstolos, 15. Já tem 15 pessoas envolvidas no milagre, e o milagre ainda não aconteceu. Quando Jesus chega lá, ele pergunta para Marta: onde colocaram o corpo? Ela aponta:
Aí ele vai dizer, tire a pedra. Não, está fedendo. Já faz 4 dias que está aí dentro. Ele morreu de lepra, a carne está podre. Jesus disse, mexam a pedra. Gente, as pedras eram mais ou menos dessa altura, 2 metros, 2,10 metros de altura, rocha pura. Precisa pelo menos umas 4 ou 5 pessoas para mover essa pedra. Uma pessoa não mexe não. Então já tinha ali 15, bota mais 5, 20 pessoas. 5 lá empurrando a pedra. E o milagre ainda não aconteceu. E já tem, contando com Jesus, 21 pessoas envolvidas no milagre. Você acha que para tirar o seu filho da droga só você consegue? Não, você precisa de uma pastoral. Você precisa de pessoas. Você precisa de uma pastoral. E Jesus continua. E Jesus chega uma hora que eles tiram a rocha da frente. E aí vem a participação do próprio Lázaro. Já tem 20 pessoas aí. 21 com Jesus. Vamos aumentar. Tem a participação do próprio Lázaro. Jesus olha lá para a boca do túmulo lá. Já tem 20 pessoas com ele aqui atrás na expectativa. Como é que é? Como é que é gesto de expectativa? Vai, faz assim comigo, ó. Vai, agora, vai, faz comigo, solta a braça, descruza o braço, vai, é agora, a expectativa é essa aí. Mas o milagre ainda não aconteceu. Aí Jesus dá um grito, e diz assim, Lázaro, vem para fora. Aí causa um silêncio, vamos fazer silêncio total. É esse silêncio aí. E de repente lá, no túmulo, abaixo do nível da rua, lá embaixo, um homem que foi enfaixado, um braço, outro braço, uma perna, outra perna, juntou tudo, fizeram um charuto, está colocado lá sobre uma pedra, lá na escuridão daquela caverna, aquele morto, que já devia estar no céu, mas por causa da lágrima da irmã, da outra irmã, e da lágrima do próprio Jesus, aquele homem lá embaixo, começa a se movimentar. Às vezes a gente acha que o nosso filho já morreu. Às vezes a gente acha que o drogado já morreu. Você olha para ele está pele e osso. Ele fede maconha. Ele exala a substância da maconha. O suor dele fede. Às vezes você acha que aquele nariz escorrendo, porque já gastou toda a cartilagem de tanto inalar cocaína. Aquele nariz escorrendo constantemente. Aquela coriza crônica. Você olha para aquilo e não tem mais jeito. Mas se tem gente participando do milagre, pai, mãe, irmão, irmã, tio, amigo, o próprio Jesus, chega uma hora que o próprio morto começa a participar do próprio milagre dele. E aquele menino, aquele homem, aquele rapaz, Lázaro, ele começa a se mexer lá embaixo, começa a subir aquelas escadinhas, todo enfaixado. Imagina a dificuldade. Ele subindo, todo enfaixado ainda, todo torto, subindo degrau por degrau, degrau por degrau. E quando ele chega naquela boca, eu vou fazer um momento com vocês aqui que é muito legal. Nós vamos fazer aquele silêncio da expectativa. Como se a gente estivesse vendo o Lázaro, aliás, esperando o Lázaro aparecer. E quando eu der o sinal, é como se o Lázaro tivesse aparecido na boca da entrada daquele túmulo. E nós vamos fazer, é como se fosse o gol do Corinthians. Tá bom, vai, de São Paulo, do Palmeiras, do Santos, qualquer um, vai, não tem problema. Mas na hora que eu der o sinal, você vai vibrar, como se você estivesse vendo o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, saindo do túmulo. O túmulo da ingratidão, o túmulo da prostituição, o túmulo da bebedeira, o túmulo da drogadição. Vamos lá? Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E o silêncio imperou.
E de repente, Lázaro aparece na boca do túnel ali, e a vibração. É isso. É isso que um dia vai acontecer na tua casa, quando o seu filho chegar para você e falar: mãe, parei. Quando o seu marido falar: não bebo mais. Quando alguém falar: saí da depressão. Mas ainda o milagre precisa um pouquinho mais. Jesus fala para aquela pessoa: por favor, ajuda ele a tirar a faixa. Provavelmente a mesma pessoa que o enfaixou. E quando o enfaixou, tinha muita ferida. Ela mal conseguia respirar, enfaixando. E ela volta lá, e vai tirando faixa por faixa. E ela percebe que quando ela está tirando a faixa, a pele está limpa, está tenra, está linda. Então já tinha 21. Agora é mais 22. Mas vai dizer também que quando Jesus chegou lá, Marta foi ao encontro dele, e Maria ficou, e junto com Maria ficou um punhado de gente chorando. Um punhado de gente que a única coisa que podia fazer era chorar, junto. Tem amigo que não tem palavras, que chora com a gente. Meu irmão, eu não tenho que falar para você, eu só vou estar aqui do seu lado para chorar. Vamos colocar ali, vamos completar aí 30 pessoas? Vamos colocar aí mais umas 8 ou 9 pessoas ali, só chorando. 30 pessoas participaram de um milagre. A ressurreição de Lázaro. Eu acredito que a primeira pastoral da sobriedade pode ser comparada ao milagre da ressurreição de Lázaro, onde muita gente se envolveu para que aquele milagre acontecesse. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu gostaria que as câmeras aqui da TV Século 21 pegassem. Quem de nós que aqui estamos, presente nessa sala, um dia éramos alcoólatras ou adictos? Por favor, levante a mão. Aqui estão os Lázaros. Balança a mão assim, ó. Balança a mão. Veja que são a minoria e a minoria. Um cálculo, continua balançando a mão para a gente ver. Eu acredito que para cada um que esteja com a mão levantada, nós tenhamos aqui nesse ambiente, pelo menos 10 pessoas para cada um deles. A cada 10 pessoas, um Lázaro. A cada 10 pessoas, alguém que saiu da droga, que saiu do alcoolismo, que saiu da prostituição, que saiu da promiscuidade. Nós somos o retrato daquele milagre que aconteceu. Agora, vocês que estão com a mão levantada, abaixa a mão. Claro que as pessoas que não levantaram a mão, são pessoas que não tiveram problema com droga e com álcool, e participaram do milagre dessas pessoas. Então agora, por favor, a equipe que ajudou nesse milagre, levanta a mão para a gente ver. Pai, todos aqueles que participaram dos milagres. Então agora, eu convido você que está com a mão levantada, e convido você que está agora com a mão abaixada. Ou seja, os primeiros foram os que foram ajudados, os segundos foram os que ajudaram, a que vocês se aplaudam agora um ao outro. Aplauda a pessoa que está do seu lado. Aplauda, 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 aplauda. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Pode aplaudir. O que nós vamos viver, pediria para o meu amigo do áudio colocar um pouquinho mais da minha voz aqui no meu retorno. O que nós vamos viver nesse tempo de quaresma, o que nós vamos viver nesse tempo de campanha da fraternidade, é exatamente isso. Os bons samaritanos, que se encheram de compaixão, que ao perceber que no caminho de sangue, que muitos deles fizeram, no Mishur Adumim, a descida, porque na verdade eles foram descendo, na descida, no caminho descida, que muitos de nós fizemos, nós vamos encontrar pessoas, algumas passarão por nós, e não estarão se enchendo de compaixão,
mas outras pararão, porque sentiram amor gratuito por nós. Meus irmãos, se toda a igreja do Brasil vai viver a campanha da fraternidade, muito mais ainda, a pastoral da sobriedade viverá como nunca essa quaresma aqui no Brasil. E o testemunho de cada um de vocês vai chegar aos 4 cantos desse Brasil. E vocês vão poder experimentar na própria casa de vocês. A própria casa de vocês, assim como a casa de Marta, Maria e Lázaro, será um laboratório. E se a experiência lá deu certo, pode reproduzir isso para o resto do mundo. Porque é exatamente isso que Deus vai fazer na casa de cada um de vocês. Esse é o milagre que lá vai estar acontecendo. Um milagre. De um milagre onde eu tive muitas pessoas participando dele. Então, enquanto eu espero o meu milagre, eu sou convidado a participar do milagre da vida de alguém. Foi assim quando Jesus encontrou um homem chamado Jairo, chefe, um dos chefes de uma sinagoga da cidade de Cafarnaum. E no mesmo dia ele encontrou uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, uma menstruação constante. Aquela mulher há 12 anos sofria, e diz a Sagrada Escritura que ela já tinha gasto tudo e só piorava. Do outro lado tinha um homem que há 12 anos era um homem feliz, realizado, chefe, um dos chefes de uma sinagoga. Provavelmente um grande candidato, pois era uma cidade muito importante, Cafarnaum, era um grande candidato, quem sabe um dia ser um membro do Sinédrio, um grupo de 70 mais 1, 71 homens, que faziam parte desse grupo, os saduceus, os escribas, os fariseus, os anciãos, o sacerdote. Aquele homem era importante, e ele encontrava Jesus todos os sábados na sinagoga. Jesus, como ninguém, lia a Torá, lia os livros Isaías, Jeremias, os Salmos, e dava explicações que ninguém dava, e já tinha a fama de que fazia milagre. Um dia aquele homem acordou de manhã, e a sua filha estava muito mal, estava ruim demais, estava praticamente quase que morta, e ele se lembra de Jesus, e decide ir até o centro da cidade, 150 metros, 200 metros no máximo. Ele decide ir no centro da cidade procurar Jesus. E ele chega até Jesus e fala: Jesus, Yeshua, vem até a minha casa, a minha filha está nas últimas, venha, reze por ela, para que ela melhore. E Jesus disse: vamos então, Jairo. E eles estão caminhando, quando de repente, uma mulher, que há 12 anos, sangrava, e na cultura judaica, ninguém toca numa mulher que está sangrando, ninguém toca numa mulher menstruada, ela almoça separada, ela dorme separado, talher separado, roupa de cama separada, ninguém a abraça, ninguém fala com ela, até passar o período menstrual. Aquela mulher estava assim há 12 anos, ela não aguentava mais solidão, e ela fica também sabendo de Jesus, e faz o caminho dela, e nutrindo: se eu tocar na pontinha do manto dele, eu serei curado. Se eu tocar na pontinha do manto, e é Jesus naquela multidão, indo para a casa de Jairo, aquela mulher dá um jeito e toca, e quando ela toca, ela sente, estancou. Vocês mulheres que estão aqui, vocês mulheres que estão me vendo em casa, sabe, o alívio quando o período menstrual passa, não é? No período menstrual, você não pode colocar qualquer roupa branca, nem pensar, roupa apertada, nem pensar. Se você está com as suas amigas num casamento, você fala: amiga, observa, eu vou ao banheiro, dá uma olhadinha, vê como é que está aí. Aí ela olha para a amiga fala assim para ela: não é assim, meninas? É, tem 3 lá em casa, eu sei como é que é. E quando passa aquele tempo, você já recupera a sua autoestima, você fica mais segura. Imaginemos, mulheres, 12 anos, há 2020 anos atrás, com as condições de higiene da época. Você pode imaginar o sofrimento dessa menina, dessa mulher? Mas ela, ao tocar, ela sentiu que estancou.
E Jesus estava andando e parou, falou: quem me tocou? Seus discípulos dizem: mas as pessoas te empurram, mestre, as pessoas te comprimem. O Senhor pergunta: quem me tocou? É que eu senti que uma força saiu de mim. Quando ele vira, aquela mulher está ajoelhada, tremendo de felicidade. E a palavra de Deus diz que aquela mulher decidiu contar tudo. Meus irmãos, quando uma mulher decide contar tudo, demora. Demora. Mulher é muito detalhista. O homem vai contar um caos, ele leva 2 minutos. O mesmo caos contado para a mulher, 3 horas. Estou certo ou estou errado? Estou certo, estou certo. É assim mesmo. E olha, graças a Deus vocês são assim. Porque é isso que dá o charme. Mas aquela mulher começa a contar, morrendo de felicidade. E imagina, aquela cura, ela tinha gasto tudo, só piorava. E agora ela simplesmente não sangra mais. O nível da anemia dela devia ser muito alto. Ela estava fraca, estava pálida, olheiras, feia, desanimada. E de repente a vida voltou. É motivo para... Só que do lado de Jesus tem um homem. Conta logo. Eu preciso que ele chegue na minha casa. Vai. E de repente, quando ela está ainda no auge daquela narração, vem os servos e diz para: não perturbe mais o mestre, sua filha morreu. Você pode imaginar com que cara Jairo olhou para aquela mulher? Estava quase chegando em casa, faltavam uns 100 metros. Ele ia salvar minha filha. Aí Jesus, percebendo a cena, ele fala para aquela mulher: vai em paz, tua fé te salvou. Dispensou a mulher, vai. E disse imediatamente para Jairo: não temas, crê somente. As 2 frases saem da mesma boca, santa, poderosa, ungida de Jesus. Vai em paz, tua fé te salvou. Não temas, crê somente. Aquela mulher provavelmente vivia na região de Cesareia de Filipe, onde tem piscinas naturais aos pés do Monte Hermon, onde começa a formação do Rio Jordão. Para ela ter vivido tanto tempo, ela tinha que tomar pelo menos 5 banhos por dia, porque senão morreria de infecção urinária. Aquela mulher andou 100 quilômetros para chegar em Cafarnaum. Conseguiu o milagre. Jairo estava a 100 metros da casa dele. Mas com a notícia: sua filha já morreu. Os 100 quilômetros da mulher agora se transformava em euforia e alegria. Os 100 metros de Jairo era de desespero. Portanto, para ele era: não temas, crê somente. Para ela: volta em paz, tua fé te salvou. Jesus pega Jairo: vem comigo, Jairo. Eu sou a ressurreição. Vamos para a tua casa. Muitos sairão daqui hoje assim. Voltarão para casa ainda com o filho drogado. Muitos que estão me vendo agora pela TV Século 21. Obrigado, Padre Eduardo, por ter me dado essa oportunidade. De ter nos dado essa oportunidade. Muitos que estão em casa nesse momento. Estão ouvindo de Deus: não temam. Creiam somente. E ele foi com Jairo até a casa dele. Chegou lá, as pessoas choravam. Ele convidou Pedro, Tiago e João para ir no 2º andar. E junto com ele os pais daquela menina. E chega lá, ele debruça em cima daquela menina e diz para ela: Talita cum, menina, levanta. E aquela menina que já estava no céu, assim como o filho da viúva da cidade de Naim, assim como Lázaro, o que eles menos queriam era voltar para a terra. Já tinham morrido, já estavam na eternidade. Mas pela lágrima do Pai, pela lágrima de Marta e Maria, pela lágrima da viúva da cidade de Naim, Deus ressuscita. Pela tua lágrima, mãe, pela tua lágrima, pai, pela lágrima da pastoral da sobriedade, Deus ressuscita pessoas nos dias de hoje. O seu filho não morrerá na maconha, o seu filho não morrerá na cocaína, o seu marido não morrerá no álcool, por causa da tua lágrima. Porque esses poucos metros que faltam para o seu milagre, talvez sejam os metros mais duros da sua vida. Mas Jesus está dizendo para você: não tema, crê somente. E quando aquela menina voltou,
Ele ainda diz, dá comida para ela, porque ela precisa brincar. Esse Jesus que está no nosso meio, Ele sabe controlar esses humores. Nós da Pastoral da Sobriedade, estamos constantemente vivendo essas duas situações. Além de sermos bons samaritanos, vivemos situações como a ressurreição de Lázaro, onde participamos de milagres de muitas pessoas. Mas também nós estamos, ora, ouvindo de Deus, não temam, creiam somente, e ora, ouvindo, vão em paz. A fé de vocês salvou as pessoas que vocês amam. É isso que nós vamos viver intensamente nos 40 dias da quaresma. É isso que nós vamos viver nessa campanha da fraternidade. E se você que vai viver a campanha da fraternidade, está me vendo agora, vai viver do jeito que precisa ser vivido, fazendo um retiro bacana, fazendo jejum, se colocando nas mãos de Deus, põe agora isso no seu coração. Você é um bom samaritano, uma boa samaritana. Você faz parte de uma equipe de 30 pessoas que vai participar do milagre da ressurreição de alguém. Ou você está ouvindo nesse exato momento, não tema, crê somente, ou você está ouvindo nesse exato momento, vai em paz, a tua fé te salvou. Vou fazer um teste aqui com vocês. Conceba uma dessas duas frases agora no seu coração. Não é para você essa frase. Só pense, escolha uma das duas agora. Escolheu? Ou não temas, crê somente, ou vai em paz, tua fé te salvou. Já escolheu? Escolhe uma das duas. Opção 1, opção 2. Escolheu? Sim ou não? Não importa qual você escolheu. Agora você vai escolher ou a pessoa da direita, ou a pessoa da esquerda. E ao meu comando, você vai olhar no olho dessa pessoa, no olho dela, e vai dizer a frase que você escolheu. Mas vai olhar para ela assim, olha, se possível, coloca a mão na nuca dela e fale para ela, ou não tema, crê somente, ou vai em paz, a tua fé te salvou. Desse jeito que eu estou fazendo, mas ao meu comando. Porque essa frase é a frase que Deus está dizendo para essa pessoa agora. Pode ser que você esteja com seu esposo, sua esposa, seu melhor amigo, sua namorada, seu pai, sua mãe, alguém que está com você no grupo, na batalha, alguém que está vivendo alguma coisa que não suporta mais. Mas as duas frases são frases de Deus. Escolheu a frase? Sim ou não? Estou sentindo firmeza não. Sim ou não? Sim. Então agora, no 3, ou para a pessoa da direita, ou para a pessoa da esquerda, você vai dizer essa frase. 1, 2, 3. E diga para essa pessoa, a gente está junto. Somos bons samaritanos. Dá um abraço nessa pessoa. Fica em pé e dá um abraço com ela agora, vai. Dá um abraço, dá um abraço. E nós vamos pedir que nesse momento, desse abraço, Deus realize um milagre em todos nós. Meu amigo do áudio, um pouquinho mais de som para mim aqui agora. Dá palma comigo assim, olha, todo mundo junto. Quem está precisando de um milagre aí, levanta a mão. Lá em cima, eu quero ver. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Mais uma vez, eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Tu és um Deus de milagres, Senhor. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração, vai. Tu que ouves a nossa oração. Tu que escutas o nosso clamor, tu que sondas nosso coração, tu que sabes do que precisamos, Senhor, realiza o milagre em mim, Jesus. Olha as bandeirinhas, milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção.
na minha vida. Realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Na palma lá em cima, todo mundo bem bonito, bem forte. Eu sei que tu és o Deus do impossível, canta. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Esse é o seu Deus, esse é o seu Deus. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a oração da pastoral da sobriedade, vai. Tu que ouves a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, tu que sondas nosso coração, tu que sabes do que precisamos. Olha a bandeirinha lá em cima. Realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Estenda a sua mão em direção à sua casa agora, vai. Onde está a sua casa? Onde está a tua casa? Intercede por ela agora. Fala, Senhor, realiza lá em casa o milagre, Senhor. Tira o meu filho da droga, Senhor. Tira meu esposo do alcoolismo. Tira minha esposa da depressão, Senhor Jesus. Manda teus anjos lá em casa, Senhor. Faz um milagre nessa tarde, na casa de quem nos escuta, nos vê pela TV Século 21. Manda, Senhor, faz seus milagres acontecerem. Nós precisamos, Senhor, dessas libertações. Nós precisamos desse milagre, Jesus. E agora com toda a força, canta, realiza. Realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. E faz barulho para esse Deus maravilhoso. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Segura na mãozinha dela. Isso, segura. Solta um pouquinho a bandeirinha e segura na mão dessa pessoa. Essa música mudou a minha vida há 22 anos atrás. 22 anos atrás eu compus a música Restauração. E ela tem sido um hino dentro das casas de recuperação ou centros terapêuticos. Eu prefiro chamar de casas de apoio, lugares de milagres. Eu já cantei essa música em 27 países diferentes. Já cantei essa música dentro de prostíbulos, fazendo um trabalho com uma irmã que resgatava prostitutas. Cantei essa música dentro do Carandiru, de Febens, de presídios de segurança máxima, cadeias públicas, embaixo de pontes, dentro de hospitais, casas de apoio ao portador do vírus HIV em fase terminal. Já cantei essa música para o Papa. Já cantei essa música em hospício. Foi muito louco. Já cantei essa música em
aqui na século 21, várias vezes, mas é a primeira vez, obrigado querida, mas é a primeira vez que eu canto aqui, na TV século 21, para a Pastoral da Sobriedade. Essa é a primeira vez. Então eu gostaria que nós dessemos um testemunho para todo o Brasil. Que o Brasil que está vendo vocês agora, através dessa transmissão, possa contar com vocês nesse processo de restaurações de vidas. Restauração não é reforma. De tanto visitar, ter contato com várias iniciativas, como por exemplo, os alcoólatras anônimos, que dizem só por hoje, e como vocês também dizem, só por hoje, graças a Deus, né? Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Depois de um tempo, Deus colocou no meu coração para ensinar a juventude a dizer: por hoje não, por hoje eu não vou pecar. Meus irmãos, confesso a vocês, eu tenho 56 anos, já não sou jovem. Comecei essa longa caminhada pregando para jovens. Sei falar para jovens, mas o fato é que a idade também para mim chegou. E hoje, além de falar para os jovens, eu falo para os adultos, para os anciãos. E hoje, mais do que nunca, eu sei que dizer não ao pecado por um dia não é apenas para a juventude, é para todos nós. Todos nós que conseguimos chegar na idade que estamos, precisamos continuar a levantar essa bandeira de não pecar por um dia, só por hoje, ou só por hoje, graças a Deus, ou por hoje não vou pecar. Vamos cantar juntos essa música? Balança a mão do seu irmão e diz: eu quero ouvir a sua voz. Pode aplaudir esse Deus maravilhoso, pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Quem sabe canta comigo, vai. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Quem não chorou nessa vida, né, gente? Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no seu Senhor, pensa no seu Senhor. Recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel e justo é o seu amor. O Brasil precisa ouvir isso e eu conto com vocês, vai! Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, diga por hoje não. Graças a Deus, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão, estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta para Deus, volta para Deus, volta no seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar.
pecado você vai vencer. Todo o pecado vencer. Um novo homem vai nascer. Pode continuar aplaudindo. Pode continuar aplaudindo. Aplaudamos a pastoral da sobriedade no Brasil. Aplaudamos a campanha da fraternidade esse ano no Brasil. As bandeirinhas, as bandeirinhas. Que lindo! Diga para quem está do seu lado: o meu lugar, o seu lugar e o nosso lugar. Gente, vamos fazer esse lugar tremer agora aqui, tá bom? Eu quero ver esse lugar tremer, tremer. A século 21 vai tremer. O meu lugar é o céu. Um dia faremos uma grande festa, levaremos conosco todos que lutamos por eles. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Na palminha lá em cima, todo mundo bem bonito, vai. Eu sei, não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, dia a dia, cada hora eu sei quantos eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. Quero ouvir. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. De novo lá em cima na palminha pra ficar bem bonito, vamos lá. Eu sei, não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, dia a dia,